Hoje nós não queremos frutos de 30, hoje nós não queremos frutos de 60 ou de 70, Pai. Nossos corações estejam abertos, Pai Santo, na plenitude, para ouvir e entender aquilo que vem de ti. Quem entenderá a mente do Senhor, senão o seu Espírito, mas nós temos o Espírito de Deus. Então, Pai, nós pedimos, demos ouvidos que ouvem, demos corações verdes, abra os olhos do nosso entendimento. Pai Santo, dê-me a língua sábia para falar aquilo que é propício hoje para a casa da minha vida, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Que o mesmo Espírito, ó Pai, que pairou sobre a face das águas, possa operar em nossos corações. Que o mesmo Espírito, Senhor, que fez parte da criação, que o mesmo Espírito que confirmou que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o mesmo Espírito que é o selo para nós, que ele se faça presente neste lugar. Acima das nossas imperfeições, todo impedimento, o estado do nosso coração, o estado da nossa mente, talvez o estado físico, vá acima dele, Pai. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Então, os irmãos podem se assentar. Amém. Glória seja Deus. Então, nós estamos no mês de fé. Deixa eu ver mais outra coisa. Tem um pouco. Pode se tratar. Estamos no mês de fé para obras maiores. Amém? Amém. E antes de continuarmos, quero dar graças a Deus pelas vossas vidas, quero dar graças a Deus pela vossa presença. Não estamos garantida. Se tiver 1, 3, 5 cadeiras à tua frente desocupada, por favor, sente à frente. A cadeira é para ti mesmo. O irmão Beão falou que nós éramos a Deus no mundo. Não, não é Deus. Falou. E eu acredito muito que essa palavra é muito certeira para nós. E ele mencionou alguns parâmetros para que Deus entre em nossa vida. E ele falou que para Deus entrar na nossa vida, eu estou a repetir porque talvez são pontos que alguns de nós pegaram, outros não pegaram, atrasaram, mas são muito importantes. Para que Deus entre na nossa vida tem que haver luz. E Jesus é a luz que tira o pecado. Então, tem que haver Jesus. A luz antecede a mudança. A luz ilumina de dentro para fora. A luz de Deus não é para o meu brilho pessoal, mas para o reino de Deus. A luz dá direção. A luz nos dá identidade de Cristo. A luz de Deus traz o fruto. A luz ajuda na nossa comunhão com Deus. E é interessante que nós falamos de luz e a luz está tão conectada com a fé. E isso eu me apercebi quando ele disse que a luz já antecede a mudança. Se nós na semana passada falamos que a fé
ela é diferente da esperança. A esperança, ela deseja com que coisas aconteçam. A esperança, ela espera com que coisas aconteçam. E essas coisas podem vir a acontecer, como podem não acontecer. Enquanto que a fé é o agora. Quando nós estamos em fé, nós não precisamos ver a materialização das coisas para acreditar que elas já aconteceram. Então, nós aprendemos sobre fé, é Deus a querer nos trazer luz, a querer nos tirar da ignorância. Porque agora diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tem partes da nossa vida que nós não aplicamos a fé. E Deus, Ele está dizendo, eu vou te trazer luz no que diz respeito à fé, para que haja mudança na tua vida. Nós vimos a obra da fé na vida da irmã Jotélio. E foi a fé de cada um de vocês, irmãos. No domingo passado, nós paramos aqui. E convidamos a todos, quando tinham problemas escolares, problemas com documentos, que viessem parar à frente. E o passo deles de fé foi vir parar diante de toda a igreja. E uma coisa que eu amo sobre Deus, irmãos, é que eu não tenho de que me envergonhar se minha fé funcionar ou parecer que não funcionou. Porque é Deus quem opera. E eles pararam aqui à frente, mostrando que sim, eu tenho problemas, mas eu creio num Deus que pode resolver esses mesmos problemas. E nós, como igreja, oramos. E nós já começamos a colher testemunhos. E eu acredito que, ao partilhar o testemunho da irmã Teresa, aqueles que estão à espera dos seus testemunhos, a sua fé também foi reavivada. Porque tu já começas a crer que, uau, se Deus fez para um, Deus pode fazer para o outro. A Bíblia diz que Deus, Ele não faz aceição de pessoas. Eu não sou mais importante para Deus do que tu és. Do mesmo jeito que Ele amou Jesus, é do mesmo jeito que Ele te ama. E isso não é mentira nem heresia. Ele deu o Filho amado para morrer por ti, porque és o amado dele. Então a luz, ela antecede a mudança. Então nós estamos a aprender sobre fé para que haja mudança em nossas vidas, para que nós possamos começar a olhar para as coisas de uma forma diferente. E assim como a luz, como o irmão Gideão disse, sim, tu pode estar em Cristo, que é a luz, e mesmo assim ter parte da tua vida que tem trevas. Se o facto de estar em Cristo significa que tu tens fé, mas tem partes da tua vida que tu não consegues aplicar a fé. E isso é muito natural. Mas nós estamos aqui para poder entender que nas coisas mais pequeninas nós devemos aplicar a nossa fé. Amém? Amém. Então, a fé, nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Podem abrir as vossas Bíblias. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, essa palavra é tão simples, mas é tão simples que em simultâneo é tão complicada. Ora, a fé é o firme fundamento. E nós estabelecemos que o fundamento é uma base, é um alicerce, pelo qual não se pode edificar, por exemplo, um prédio sem fundamento, sem a base. Amém? Amém. E nós entendemos na semana passada que nossa base, que nosso firme fundamento é Cristo Jesus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. Ou a certeza. Então, tu esperas, mas tu já tens certeza. E a prova das coisas que se não vê. Geralmente, se eu vou pagar este lugar, a prova de que eu paguei este lugar é quando me é dado o recibo. Mas é como se estivesse a dizer que eu recebo o recibo antes mesmo de eu pagar pelo lugar. É como se vocês escrevessem tanto que Clésia já pagou. Obrigada, Espírito Santo. Clésia já pagou. Não, Clésia vai pagar. O que quer dizer? Quer dizer que talvez eu entre pela porta e eles me entregam o recibo. Não que eles estejam à espera que eu pague depois do culto. Não. Eles acreditam que eles, ao me entregar o recibo, quando forem abrir a sua conta,
vão encontrar o dinheiro lá. Em que momento eu enviei o dinheiro? Talvez eles não saibam. Mas eles têm tanta confidência que se eu chegar às 8, se eu chegar às 12, se eu chegar às 15, e eles me entregarem o recibo e abrirem a conta, eu já terei enviado o dinheiro. Parece não fazer sentido, mas a fé é assim. É como dizer que a fé é a substância ou aquilo que materializa a tua esperança. Eu escrevi que os homens normalmente eles querem ver para crer, mas nós cremos para ver. Amém? Amém. Então tu, naturalmente, quando vês algo, tu crês que, uau, por exemplo, nós sempre falamos, mas sempre vem, o nosso pastor Paulo, o nosso senhor pastor Paulo, bicha Panamá, a nossa ministra de sola e ministra Clésia. Quantos aqui já ouviram isso? Ministra de sola, mas nunca viram? Será que existe? Será que não existe? Então, tem uns que para crerem que essa ministra de sola existe, tem que viver. Mas há quem crê que só por estar a mencionar uma pessoa, essa pessoa existe. Aqui ministra de sola, você vai. Amém? Então, elas são exemplo. Então, antes de tu edificares uma casa, tu colocas um alicerce, tu colocas uma base. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa, no nosso caso, Jesus Cristo é o fundamento. Amém? Jesus Cristo é o fundamento de tudo. É o fundamento dos teus estudos, é o fundamento da tua relação, é o fundamento das tuas finanças, é o fundamento da tua vida, de tudo. A fé, novamente, ela não é esperança, irmãos. A fé não é esperança. A Bíblia aqui, ela diz que é a prova, não. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé é o firme fundamento da esperança. Tipo, tu tens esperança. E a fé vem te dizer que essa tua esperança sai do nível de esperança, porque vai acontecer. Não é eu espero viajar à Rússia, é eu irei à Rússia. Um dos exemplos que eu coloquei é que muitos de nós fomos entrar para a bolsa de estudos, aplicamos, metemos os documentos, talvez pagamos uma agência. E na nossa família tem cultura de não contar a ninguém até acontecer. Amém? Então eu não vou contar a ninguém, porque se eu contar, vão impedir, não vai acontecer. Então vocês tinham esperança de que vão ganhar a bolsa. Mas fé, a fé sabe que vai ganhar. Eu lembro quando estava a concorrer para o meu mestrado, eu senti dentro do meu coração, não vou dizer que Deus talvez falou de forma onde eu senti, foi uma confidência que eu sei que eu não provoquei, que eu não causei. Eu tive tanta confidência que eu ia passar. Mas, irmãos, eu tenho tanta preguiça de escrever carta motivacional. Eu não sei, eu sinto que orgulho começar a dizer que eu fiz isso. Deus tem que me mudar, porque aquela expressão é necessária, mas eu me sinto mal, até que dizer, eu fiz isso, eu consegui aquilo, porque então fico com muita preguiça e deixo, não faço. Então, quando eu estava concorrendo para aquela bolsa, comecei a pensar, eu fiz informática, quero fazer economia. Como é que eu vou começar a explicar essa mudança? Eu vou começar a dizer que me motivou, mas ninguém fez economia. Porque outros vão dizer, meu pai fez economia, depois me deu um livro. Então, mas eu tinha aquela confidência, você sabe? Deus, como eu tenho a confidência de que essa bolsa vem de ti, eu não vou escrever um texto longo por aquilo, pelo menos uma folha A4 tens que encher. Eu não lembro o que eu escrevi, mas eu lembro que era uma coisa assim. Eu havia gravado no meu telefone só para provar. Era uma coisa tão pequenina. Porque eu já vou dizer, eu não quero acreditar que talvez a mesa de jurados leu minha carta de motivação. E naquela época não havia ChatGPT assim, de forma ativa. Não quero acreditar que ele leu minha carta de motivação e disse, uau, essa menina, ela tem tanta paixão pela economia do seu povo. Eu disse, não, Deus, eu tenho preguiça. 2, eu tenho fé que essa bolsa vem de ti. Irmãos, como eu digo, aquela bolsa é outro milagre, mas nós, na esperança, entregamos documentos, não conta a ninguém, porque pode não acontecer. Minha mãe, na esperança, entregou meus documentos, me mandou estudar
na universidade, mais de 6 meses. Se não der certo, pelo menos está aí na universidade. E a esperança, ela, às vezes, é boa, mas a fé é o agora, é o imediato. A fé é tu entregar os documentos e tu creres que se tiverem 1000 pessoas e se eles quiserem uma, eu sou qualificado. Amém? Amém. Mas sem ser uma igreja é morta por aqui. Não estudaste, não te preparaste, você ser qualificada. Deus não é mágico. Amém? Então, muitos de nós ganhamos a bolsa, ok. Eu só dar estes exemplos porque a maioria aqui, se não todos, somos estudantes. Passagem de avião. Nossos pais começaram a recolher dinheiro aqui, a colar. Muitos de nós começaram a duvidar, será que ele para essa luz? Mas alguém com fé já começou a organizar a mala. E a Bíblia diz, eu no dia 23 de agosto, não sei como, mas eu já fui. Amém? Amém. Então vocês estão, a fé sem obras, ela é morta. Ela é muito morta. Ela é muito morta. Eu não estou a dizer que talvez eu sou a pessoa com mais fé neste mundo, mas a Bíblia diz, sigam a mim como eu sigo a Cristo. Eu lembro quando estava para voltar para esse mestrado de novo, eu fui para casa. Eu e minha mãe combinamos muito bem que eu ia voltar para casa, ia passar férias, ia fazer mestrado com bolsa russa, iam me dar dinheiro. Quando cheguei, meus pais disseram, mas para onde? Eu tenho que voltar. Começaram a me dizer, porque não tem dinheiro, eu vou trabalhar. Minha mãe não tem saudades minhas, tem outra mãe aqui, mas eu sabia que eu tinha que estar aqui, eu tinha que voltar para aqui. Irmãos, eu lembro que no dia 17 de outubro, meus pais, a maravilhosa coisa que eles me disseram, não. Só me sugeriam que eu tinha que ficar. Tipo, para eles era 1%, vai, mas 99% ela fica. Então eles me haviam dito não sólido. Eles me diziam, mas fica lá. Meu pai até perguntou, cancelaste o bilhete? Porque comprei com o meu próprio dinheiro, cancelaste o bilhete? Eu disse, ainda não. E eu disse para mim mesma, já que é meu dinheiro, se eu perder, perdi. Mas cancelar o bilhete, e se meu pai e minha mãe vierem disserem, viaja lá, eu já cancelei o bilhete. Bilhete que eu comprei a 38, talvez já dá 50, vou apanhar aonde 50 mil. Então eu decidi que não, já que é meu dinheiro, eu estou disposta a perder o dinheiro. E eu lembro minha fé. Eu organizei a mala. Eu lembro que a pessoa que trabalhava na minha casa veio e disse, mana, organiza a mala. Meus irmãos, nas coisas de meus pais vinham, organiza as tuas coisas. Todos nós criamos que eu ia viajar, são meus pais, eles não sabiam que eu ia viajar. Então, dia 18 chega, meu pai viaja. Ainda não tenho resposta. A minha viagem é dia 19. Moçambique, não sei se viaja umas 14 ou 15 horas. No dia 19, meu coração já estava doente. Aí eu disse, aqui. Mas até o avião subir, eu vi que são 14 horas, eu não vou desistir. E eu não cancelei o bilhete. E não era por desobediência, mas eu sabia que no fundo, Deus ia fazer algo. E eu esperava, tipo, Deus dá sono aos meus pais. Deus mostra aos meus pais que eles que eu vou ter a Rússia. Deus ficou tipo, ok. Vai esperar. E não deu. Então, minha mãe me chama, faltando 3 horas assim, para a viagem. 3 horas e meia. Me chama para o quarto. Mãe, não pode ficar. Eu disse, meu coração não está aqui. Mas eu tenho medo de ir para Moçambique. Se Deus disser, eu vou ter que voltar. Minha mãe disse, ok, organiza as tuas malas. Hoje estão organizadas porque... Estão a ver fé. Se minha mãe tivesse dito, vai lá, eu teria viajado sem roupas, irmãos. Mas minha fé não me permitiu viajar sem roupas. Se eu tivesse cancelado o bilhete, meus pais teriam dito, ok, vai, já cancelei o bilhete. E hoje não estaria aqui. Eu não cancelei o bilhete, estava disposta a perder o dinheiro, eu organizei minhas malas. E uma coisa bonita que Deus fez, eu não sei para vocês, mas para mim teve muito significado. Eu organizei tudo. Depois minha mãe veio, me entregou dinheiro, me entregou umas peças de roupas. Por que eu estou a dizer isso aqui? Para dizer que o vai da minha mãe não foi, ok, então vai.
Por exemplo, minha mãe tem a moda de, quando quiser sair para algum sítio e for dizer, estou a sair é diferente, estou a pedir sair. Quando eu estou a sair, ela diz, vai. Não lhe pede dinheiro de transporte, não lhe pede nada. Mas quando ela te libera de coração, ela vai te perguntar, tens transporte? Precisas do quê? Então, isso para dizer que não foi rebeldia. Minha mãe me mandou, assim, vai. Eu Deus sabia que ele ia se estar com meu pai mais logo. E depois eu lembrei que, Deus não deu sonhos a meu pai, minha mãe deu a mim. Ele me deu 2 sonhos em que minha mãe é que me permitia sair de casa. Minha mãe é que organizou minhas malas. Mas o importante é que eu quero que vocês se foquem na fé. De novo, se eu tivesse cancelado o bilhete, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse organizado minhas malas, eu não estaria a pôr essa saia que pus hoje. Mas minha fé disse, não cancela o bilhete. Minha fé disse, organiza as tuas malas. E nós vamos adorar poderoso em batalha. E eu gosto de colocar ênfase nisso. A batalha da vossa vida não é batalha pelas tuas finanças. Não precisa do teu casamento, não precisa dos teus estudos. A batalha é batalha de fé. Ele pode atacar diferentes setores da tua vida. Batalha de irmãos de leão pode parecer muito pesada. Minha pode parecer leve para ele, mas é pesada para mim. Porque nós todos passamos por coisas diferentes. Tem quem Satanás sabe que isso aqui para lhe atacar tem que ser ataque mental. Mas para este aqui, mental, não funciona. A mente dele está tão estável. Eu acho que Jó tinha uma mente muito estável. Então Satanás disse, mental não vai funcionar bem. Mas se eu começar do físico para ele entrar na mente, talvez vai dar certo. Matou o gado, matou os filhos, queimou isto, queimou aquilo, a saúde dele. Depois disse, já está aqui no físico, agora vou deixar a esposa. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Este é o único intento de Satanás. Em que hoje estás a chorar na presença de Deus e 2 horas depois estás a perguntar se existe Deus. Esta é a única intenção dele. Porque todos nós, no final das contas, quando algo acontece na nossa vida, vamos perceber que nossa crença começa a ficar abalada. Você mesmo que chorou na presença de Deus, você mesmo que viu anjos, você que teve visões, você que recebeu direção da parte de Deus, você que entrou naquela bênção por causa de Deus. Quando Satanás te ataca, no final das contas, é só para dizer isto. Será que esse Deus existe? E muitos de nós, de forma inconsciente, nos deixamos levar. Vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, irmãos, nós vemos que a fé é muito crucial. Se vocês estão à procura de um tema para escrever, é fé para vencer ou a fé vencedora. Então, irmãos, essa fé vencedora, ela se manifesta de algumas formas. Em crer e agir conforme a palavra de Deus. Podem cantar, porque eu quero que vocês cantem por um minuto. Irmã Gabriel, sabe entoar? Irmã Gabriel, pode entoar, né? Não pode, pode entoar.
Mas que a tua fé não venha ser provada, olhe pela preservação da tua vida. A Bíblia não somente diz que nós somos luz, ela também diz que nós somos sal. Porque o sal ele conserva. O sal ele conserva. Olhe pela conservação da tua fé. Somente abra a boca e diga: Deus, ajuda-me a conservar a fé. Restaure a minha fé. E esse homem é Abraão. Irmãos, a história de Abraão não é um conto de fatos. Há homem sabe o que diz as histórias da Bíblia. Elas parecem interessantes, parecem fáceis, porque nós vemos do princípio ao fim. O que significa que nós vemos do princípio ao fim? Significa que nós sabemos que Abraão seria chamado pai de multidões, e nós nos vemos as multidões e não ficamos felizes. Mas pense no Abraão, que tinha sua esposa estéril. Pense no Abraão, dos seus 100 anos de idade, sem filho. Pense no Abraão, que recebeu a promessa aos 75 anos. E nós não conseguimos aguardar nem por uma semana. Aí diz que ele, Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1.